Salve, meus amigos corintianos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu, é só ativar essa janelinha aqui e se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que você possa receber sempre os meus conteúdos. Peço a você também que, se você quiser curtir, se você quiser comentar os meus vídeos, se você quiser compartilhar, você vai estar me ajudando muito, estará me dando uma força muito grande aqui no meu canal. E conto também com a sua presença, com seus comentários, principalmente você que é corintiano, que me segue, que está neste momento assistindo esse vídeo aqui, ok? Muito bem. Uma pausa do Campeonato Brasileiro, uma pausa dos campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, para a data FIFA, onde o Brasil encara aí, não sei nem quem que o Brasil vai encarar, e também não me interessa quem que o Brasil vai encarar, porque eu não assisto o jogo da seleção brasileira. Enquanto houver essa bagunça na CBF, enquanto houver... O Brasil não tem técnico de futebol. Tem o Ramon, que está fazendo um bom trabalho no Sub-20, mas não conseguiu nem classificar, perdeu para Israel. Ou seja, a CBF é uma bagunça. E eu não quero entrar em méritos da CBF, não sei com quem que o Brasil joga, nem sei quando que o Brasil joga, e não me interessa. Eu falei aqui em vídeos lá no ano passado, que a última vez que eu parava para assistir jogos do Brasil foi na Copa de 2002, na Copa de 2006, né? E depois foi na Copa do Brasil em 2014. Porque foi aqui no Brasil e eu tinha uma esperança. Até encarar a Alemanha naquela final, naquela semifinal, isso, que o Brasil levou um sacode, o mesmo sacode que o Corinthians deu no Santos em 2005, lembra? Que o Tevez deitou e rolou? O Brasil levou da Alemanha. Enfim, não comento o jogo da seleção brasileira enquanto for essa bagunça, essa zona criada na CBF. Mas como tem a data FIFA e nós temos que respeitar a data FIFA, o Brasil vai jogar, não sei contra quem, mas o Corinthians aproveitou esse período de intervalo para poder treinar a equipe. O Luxemburgo, pela primeira vez, tá? Para os críticos do técnico Vanderlei Luxemburgo, pela primeira vez, ele teve alguns dias de folga na agenda para poder treinar a equipe do Corinthians, ok? E nesse período de treinamento, ele está tentando... Deixa eu tirar o som aqui, porque eu recebo mensagem a todo momento e o som fica ativado aqui, é ruim, né? Acaba tirando a minha concentração e acaba bagunçando aqui o que eu quero passar para vocês. Pronto, tirado o volume, vou falar com vocês. O Corinthians está treinando e o Luxemburgo está tentando encontrar a melhor forma do Corinthians jogar. A dificuldade: Renato Augusto não joga contra o Santos. Ele já está tentando arrumar um substituto para o Renato Augusto no meio-campo. Adson, Matheus Araújo. Eu já falei em vídeos anteriores e eu vou ser sincero para vocês. Eu tentaria o Fábio Santos no meio-campo, porque como lateral esquerdo, ele está fora, não dá mais, ok? Perfeito. Agora, no meio de campo, se ele põe o Fábio Santos e diz a ele: Fábio, você não tem a obrigação de marcar, de compor, de recompor, nada. Você tem a obrigação de passar a bola, de alimentar o ataque do Corinthians. Eu faria essa tentativa. Não sou Luxemburgo, então isso compete a ele. Tomara, podia ser assim, que ele ouvisse esse meu conselho. Coloque, experimente pelo menos o Fábio Santos nos treinamentos no meio-campo. Cara experiente, bom passe, né? Um cara com a cabeça tranquila. E eu, na minha opinião, iria ajudar muito o Corinthians na ausência do Fábio Santos, até o Matias Rojas
normalizar a sua situação, ser inscrito e poder jogar depois da janela de abertura, ok? Eu acho que deveria fazer isso. Agora, não sou o Vanderlei Luxemburgo, não sou 5 vezes campeão brasileiro, conforme ele já foi dirigindo suas equipes, campeão de tudo que ele participou. Ele deve entender muito mais de futebol do que eu, né? Mas vamos lá. O que eu quero falar para vocês aqui neste meu vídeo não é nenhuma coisa assim relacionada à parte tática, à parte emocional, à parte física, não quero falar nada disso. O intuito do meu vídeo agora aqui no meu canal é falar para vocês sobre os contratos de jogadores que se encerram no final do ano e que, se o Duílio gosta, vou falar gosta, não vou falar ama, porque se ele amasse esse clube aqui, ele não faria o que fez com o Corinthians em 2023. Se ele pelo menos respeita o Corinthians, ele não faria o que fez em 2023. Se ele respeitar o Corinthians, eu vou passar uma lista de 11 jogadores para vocês e você pode comentar aqui o que você acha desses 11 jogadores, quem você renovaria e quem você não renovaria o contrato deles. Pode colocar aqui no seu comentário, e tá tudo certo e eu vou curtir e vou responder o seu comentário. Eu respondo todos os comentários eu respondo. Ok? Já tô até sentindo falta aqui de um comentário que todos os meus vídeos, ela tá sempre aqui comigo, a Marinilda, e faz tempo que você não tá aqui, Marinilda. Tô puxando a sua orelha, pedindo para que você volte aqui comentar os meus vídeos, tá? Não some não. Vamos lá. 11 jogadores do Corinthians que está vencendo o contrato e que eu vou dar as minhas opiniões se deveria renovar ou não e você deixa a sua. E vamos ver o que o Duílio vai fazer ou não. Tá? Bom, o que vai encabeçar a lista, esse aqui eu acho que o jogador é unânime em falar que ninguém queria esse jogador mais no Corinthians, né? Que todos nós queremos que ele em dezembro suma do planeta alvinegro, o planeta corintiano, ok? O Luan encerra o seu contrato em dezembro. Em dezembro. O Corinthians tentou por 4 vezes, ele tentou anular ou reincidir amigavelmente o contrato com o Luan. E vocês acham que o Luan quis? O Luan disse que é corintiano, dizia que amava o Corinthians. E o que ele fez? Ele ferrou o Corinthians. De todas as formas. Aí eu vi um comentário do Lugano, na ESPN, que ele está certo de não reincidir o contrato. Tem contrato, tem que cumprir. Mas da mesma forma, Lugano, que o Luan tinha que cumprir o contrato, ele também tinha a obrigação de mostrar vontade de jogar. E ele nunca mostrou vontade de jogar. Então, esse eu tenho certeza que é unânime que ele não vai ficar a partir de dezembro e vai aliviar as contas do Corinthians em 800 quilos de picanha por mês, ok? Outro jogador, Paulinho, que termina o seu contrato em dezembro, por ele estar machucado e as leis trabalhistas, automaticamente vai obrigar o Corinthians a renovar o contrato com o Paulinho. E como o Paulinho é um cara financeiramente bem sucedido, acredito que o Paulinho vai, porque ele não vai jogar, acabou, quando ele se recuperar, ele não vai voltar a jogar futebol. Com certeza ele vai pendurar as chuteiras. E ele é um cara muito esperto, com certeza ele vai entrar num acordo com o Corinthians, vai reduzir o seu salário para poder ficar até se recuperar. Recuperando, encerra o seu contrato, fim de papo, pendura a chuteira e vai viver de juros e correção monetária de tudo aquilo que ele conquistou na sua carreira. Outro jogador que encerra o contrato, mas esse eu renovaria o contrato, é do Mosquito, que está machucado, está em fase de transição, deve voltar agora para o mês de agosto, deve voltar a jogar futebol. E eu, se eu sou o Duílio, renovaria o contrato do Mosquito pelo menos por mais uma temporada. Não um contrato longo, uma temporada para ver como que é que ele vai voltar, ok? Outro jogador polêmico que o Corinthians está tentando renovar e não consegue é o Bruno Mendes.
que se acha o deus do futebol. Me parece que ele deve ir para o Flamengo, porque o Corinthians tentou 5 vezes renovar o contrato do Bruno Mendes e ele recusou as 5 propostas do Corinthians. Ele veio com 18 anos no Corinthians e hoje ele tem 23. Ele ficou 5 anos no Corinthians, foi emprestado para o Internacional, mas que nem para o Internacional ele volta. O destino dele deve ser o Flamengo. Agora, ele se acha o novo Dario Pereira na vida. É um jogador versátil, joga na zaga, joga na lateral. Se pedir para ele jogar de volante, ele joga. O Corinthians tentou de todas as formas. Agora precisa ver quais são as propostas que o Corinthians apresentou para ele. É fácil dizer que ele recusou as 5, né? Agora precisa ver quais são as propostas que o Corinthians fez para o Bruno Mendes. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos com relação a Bruno Mendes. Fábio Santos também termina o contrato no final do ano, não deve renovar, deve pendurar as chuteiras e viver também dos juros e correções monetárias de tudo aquilo que ele conquistou ao longo da sua carreira por méritos dele, né? Também por méritos do Paulinho e tudo mais. Júnior Moraes já está rescindido o contrato, o Corinthians deve cerca de 3 milhões, se eu fosse o Corinthians já pagava isso aí, já sumia com o Júnior Moraes de vista. É um jogador que, eu vou ser bem sincero, eu cairia de pau em cima do cara que contratou esse cara. Porque ele estava com lesão no joelho quando foi contratado, veio numa situação e não jogou. Não jogou. E um contrato altíssimo o salário. Né? Não é eles que pagam mesmo, é o Corinthians, né? Dane-se o Corinthians, né? Júnior Moraes descartado, outro jogador fora. Gil termina em dezembro. Eu agradeço imensamente e aplaudo o Gil por tudo aquilo que ele fez ao Corinthians. Mais de 400 jogos pelo clube. Mas eu não renovaria o contrato do Gil, tá? Não renovaria, agradeceria, faria um jogo de despedida com Fábio Santos, Gil, e eu vou falar de mais alguns aqui, né? Paulinho, o Luan colocaria lá na bilheteria, no portão de entrada da Neoquímica Arena, proibida a entrada do Luan. Colocaria ali, não deixaria ele entrar no jogo de despedida, né? Mas, obrigado, Gil, por tudo. Eu não renovaria o contrato do Gil. Portanto, desses todos os jogadores, Luan fora, Paulinho vai renovar porque ele está machucado. Bruno Mendes, eu tentaria a renovação dele. Fábio Santos, não. Júnior Moraes, não. Gil, não. Renato Augusto, vou dar minha opinião polêmica agora. Eu não renovaria o contrato do Renato Augusto. Não. Porque o Corinthians nunca sabe se ele vai poder produzir ou não. 35 anos de idade, na minha opinião, chegou para o Renato Augusto. Fisicamente bem, ele é craque. Mas só que nós sabemos que fisicamente bem, ele faz muito tempo que ele não está bem. Então, eu não renovaria. Você, se renovaria, pode deixar a sua opinião aqui. Acabou, para mim não dá. Né? Tolerância zero com jogadores que não estão produzindo para o clube. É por isso que a draga continua desse jeito, por causa desses jogadores. E o Renato Augusto é um dos responsáveis por o Corinthians estar nessa draga. Ele, não pela parte tática, mas pela parte física, ele não joga, não tem condições de jogo. E se ele não joga, o Corinthians não ganha. E se ele não ganha, o Corinthians fica nessa draga. Porque a diretoria incompetente não colocou um jogador para substituí-lo. Ok? É uma cadeia assim, muito grande. Juliano, eu não renovo. Termina em dezembro. Área, vai procurar sua vida. Ele ainda é novo, ainda vai ter muitos clubes querendo o Juliano, mas no Corinthians não dá mais. Acabou. Cantígio, também não dá mais. Área, vai embora, Cantígio, não dá mais. Hein? E para finalizar, o Michael, que termina o contrato em dezembro, e devido àquela coisa da FIFA lá, que ele pode continuar emprestado ao Corinthians, devido à guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, ele pode continuar. Desde que eu ainda acredito que o Michael não desaprendeu a jogar futebol, que ele ainda vai poder dar alguma alegria a nós torcedores. Então, eu acredito, eu chamaria o Michael para renovar com um contrato de produtividade. Jogou, produziu, recebe. Não produziu, não jogou,
não recebe. Não sei como que vai fazer, não sou do departamento jurídico, não sou advogado, isso é um problema deles, do departamento jurídico do Corinthians tentar resolver o problema do Maicon. Mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar no Corinthians. Prefiro ele no Corinthians do que ele no Santos, ele no São Paulo, ele no Fluminense, ele no Atlético, né? Como nós perdemos o Arana, e o Arana hoje é do Atlético. Enfim, Pedrinho, lá no Atlético, que sejam felizes lá. Mas eu acho que o Maicon ainda tem futebol para jogar no Corinthians, ok? Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu gostaria de você compartilhasse, curtisse, comentassem aqui os meus vídeos para que eu pudesse ter uma relevância no YouTube, ok? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai, Corinthians!